Já entramos ao vivo. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Quero ser te amar pelo acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de vencer. Sim, Senhor. Deixo simplesmente crer. Eu posso viver do teu amor, Senhor. Longe do teu abraço, Senhor, eu não posso viver. Longe do teu abraço, Senhor. Abraça no Senhor, abraça-me com tua graça e misericórdia. Abraça-me, Senhor, teus braços de amor, sim, Senhor. Abraça-me de amor, quero ser como criança, inocente e puro de coração, um coração puro, sim, Senhor. Acreditar em ti, sem os meus argumentos, mas às vezes sou levado, sim, Senhor, pela vontade de crescer. E deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor. Sim, Senhor. Senhor. Longe do teu afago, Senhor, eu posso viver. Longe do teu abraço, sim, Senhor, Senhor. Abraça no
Abraça-nos com tua graça e a tua misericórdia venha sobre nós. O sangue do Cordeiro nos faz conhecer o teu amor, Senhor. Pelo vivo caminho do amor, vem, Senhor, nos envolve. Pois fomos perdoados em Cristo. Sim, Deus, que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Que possamos, Senhor, nos achegar a Ti, Senhor, com confiança, pelos méritos de Yeshua HaMashiach. Nenhuma condenação a amar, Senhor. Nada nos separa do Teu amor. Nada nos separa, Senhor, da comunhão contigo, com Teu Santo Espírito. Oh, Rabassor Requenda Rebarabashai, Rabababassor Requenda Rabababashai, Rebequende Rebaralabassonda Rababababasei. Em nome de Yeshua, Senhor, envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor, nesse dia, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Levanta-nos, Senhor, uma vez mais, que o Teu rosto venha resplandecer sobre o nosso, Senhor, iluminando-nos. Oh, os braços de amor. Vem, Senhor, com Teus braços. Tu és o nosso consolo, Senhor, e a nossa segurança. Em Ti, Senhor, estamos seguros. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo e o Teu poderoso nome, Senhor. Nesta manhã, levantamos, Senhor, este altar de adoração. Levantamos o Teu nome, Senhor, bem alto, acima de todo nome, acima de todos os problemas, todas as circunstâncias contrárias, pessimistas. Não vamos, Senhor, crer que os problemas são maiores que o nosso Deus. Por isso te adoramos, Senhor, nesta manhã de adoração, nesta manhã, Senhor, onde a Tua palavra tem nos levantado e tem nos chamado, Senhor, a estarmos posicionados em Ti. Aleluia. Eu sacrifício sou, provejo Espírito, e amo por inteiro, enche-me, Deus. Sim, Senhor, enche-nos, Senhor, de mais de Ti, Senhor. Mais da Tua santidade, Senhor, mais da Tua glória, Senhor, mais da Tua pureza, Senhor, mais do Teu caráter. Oh, Shakatareba Rabababassou, Rebebebe Sereberequenda Rabassai, Rabaxeremena Rabassou. E nós somos, Senhor, o sacrifício, Senhor. Eu sacrifício sou, tu provês o Espírito,
Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor, nesse dia, Senhor, da Tua glória, da Tua Shekinah. Oh, enche-me, Deus. Queremos mais. Queremos mais, Senhor. Transforma-nos, Deus, com a Tua glória. Transforma-nos. Transforma-nos, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória. Enche-nos, Senhor. Mais vida, Senhor. Mais fogo, mais glória. Enche-nos, Senhor, da Tua vida. A vida, Senhor, abundante do Senhor sobre nós, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Ore bababa shabareka tarabasorre kenda rabababashai. Reba rabasoborokonda reba rabashei. Rabababa shorokonda rabarabashanda rabababas. Enche-me, Deus. Enche-me, Senhor. Enche-me da Tua vida. Derrama a Tua glória. Enche-nos, Senhor. Derrama a Tua glória. Enche-nos, Senhor, com a Tua glória, Senhor. Enche-me, Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Vem, Senhor. Vem com a Tua glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
Sim, Deus. Vem, Senhor. Sim, Deus. Que fluam, Senhor, águas vivas, Senhor, do Teu trono, Senhor. Que venha regar, Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos territórios. Que essas águas vivas, Senhor, venham trazer cura, restauração. Venham saciar, Senhor, o sedento, o cansado. Que receba força agora mesmo em nome de Jesus. Oh, rabababassou, requenda, rababababachai, rebebebe babababassou, rakata, rabababababassou, rebarabaxerebrequenda, rababababassai. Em nome de Yeshua HaMashiach declaramos, Senhor, agora mesmo a força do Senhor sobre o cansado, a força do Senhor sobre aquele que está, Senhor, desanimado agora mesmo, em nome de Yeshua HaMashiach. Que as atmosferas, Senhor, sejam transformadas, sejam mudadas. Que onde há, Senhor, uma atmosfera de desgaste, onde há uma atmosfera, Senhor, de depressão, de cansaço, de tristeza, de dor, que seja mudada agora mesmo, Senhor, pela atmosfera de vida, de paz, de fortaleza, em nome de Jesus. Que receba força agora mesmo, ânimo agora mesmo, que se possa se colocar de pé, Senhor, aquele que está abatido, desanimado, em nome de Yeshua HaMashiach. O rababababase rebequenda rabababassai, rabassou requende rebracanda rababababás. Em nome de Yeshua HaMashiach declaramos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos. Não é, Senhor, pela nossa força, Senhor, mas é pelo Senhor. É pelo Senhor em nós. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Tu és a nossa fonte de vida, Senhor. Glória até transbordar. Derrama tua glória. Aleluia, sim, Senhor, tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, nesta hora. A tua glória sobre as nossas casas, Senhor, sobre os nossos matrimônios. Necessitamos da tua glória, Senhor. Necessitamos da tua glória sobre os nossos familiares, sobre os nossos territórios. Oh, Senhor, não é na nossa força, Senhor, que vamos enfrentar, Senhor, as circunstâncias. Nós estamos aqui declarando hoje, Senhor, que Tu é a batalha, Tu é a peleja, não é nossa. Para que a glória seja a Ti, Senhor. Para que a glória seja Tua. Tu és o nosso Senhor, o nosso escudo, o nosso galardão. Aleluia. Por isso, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos encher, Senhor, nesta manhã. Que a Tua palavra venha nos alimentar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos trazer vida, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, venha criar em nós, Senhor, possibilidades, possa abrir portas, Senhor, que possa encerrar ciclos de derrota, de frustração, ciclos de ilegalidade, para que se estabeleça a Tua legalidade, em nome de Yeshua HaMashiach, porque recebemos, Senhor, de bom grado, de bom coração, a oferta que Tu nos tem preparado, a oferta de amor, que foi Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus, Jesus. Aleluia. E nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, no Messias. Não estamos, Senhor, na letra morta, estamos no Messias. No Messias que recobramos vida. É no Messias, Senhor, que nos aproximamos de Ti pela fé com confiança. E que temos, Senhor, um bom Pai. Que temos um juiz justo. Que somos não somente, Senhor, salvos, mas também herdeiros. E co-herdeiros com Ele. De grandiosas e valiosas promessas. Que certamente se cumprirão. Algumas já se têm cumprido, outras estão se cumprindo
e outras se cumprirão, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Shalom, shalom. Que preciosa adoração que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Está nos assistindo aí a Fátima. Shalom, Fátima, que Deus te abençoe. Você e a sua casa, todos de Rondônia. E outras pessoas que estão se conectando aí também. Está minha esposa, pastora Gabi, e outras pessoas que também estão se conectando. Profeta Júlio, lá de México. Shalom, bendiciones. E outras pessoas também que estão se conectando e vão se conectar. O propósito dessa transmissão hoje é para compartilhar a palavra que deveria ter compartilhado no sábado, na nossa programação, relacionado à lição de número 24 da nossa jornada de estudos semanais. E o Senhor nos concedeu hoje, pela manhã, para estar compartilhando essa palavra correspondente ao sábado. E logo vou estar, após esta gravação aqui no Facebook, estarei subindo também este vídeo ao YouTube para que possa alcançar mais pessoas e compartilhar nos nossos grupos de relacionamento. A todos um excelente dia. Já declaro o shalom do Senhor sobre as suas vidas, as suas casas, em nome de Jesus. E o tema que eu quero compartilhar hoje, o tema da palavra que eu quero compartilhar hoje é o sistema da legalidade. Esse será o tema do ensino nesta manhã. O sistema da legalidade. Vamos entender que Deus é um Deus legal e para operar, em uma legalidade, Ele criou um sistema. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de leis, de normas, de regras, de protocolos que precisam ser seguidos. Um sistema basicamente serve para manter uma ordem, que por sua vez também produz uma cultura. Todo sistema, ao longo prazo, vai produzir uma cultura, que é um padrão de vida nas pessoas. Mas não é o contexto do que eu vou compartilhar. Vamos entender o sistema da legalidade. Dentro do estudo da semana, antes de ler aqui o texto base, como eu gosto de fazer, eu quero mencionar aqui alguns pontos do estudo da semana. Durante a semana, nós, todos que estão na jornada, estão acompanhando, que iniciamos o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Se encontra no chamado Antigo Testamento, o terceiro livro da Bíblia, Levítico. Em hebreu é Vaikra, que significa Ele chamou. Portanto, o livro de Levítico é um livro que fala do chamado de Deus. O Deus que chama. Mas a quem Deus chamou? Deus chamou, no Antigo Testamento, os levitas ao serviço sacerdotal, ao serviço ministerial. Já compartilhei em outras classes que nós estamos debaixo de uma nova ordem em Cristo Jesus. Mas é importante saber, todo o cenário que Deus construiu no passado, que nos serve hoje para trazer uma maior compreensão e uma maior revelação da obra de Cristo. Se simplesmente dissermos, Jesus veio, morreu por todos, e aqueles que o aceitarem serão salvos, é o suficiente para conhecer ao Messias? Não. Porque existem muitas pessoas que também decidiram morrer por uma causa, por um povo,
embora nenhum foi como Jesus, mas houveram pessoas que foram mártires nas suas sociedades. Isso não seria simplesmente uma forma correta de falar do nosso Messias, porque o nosso Messias, ele não veio somente para morrer, mas ele veio como uma profecia dada por Deus, o Pai, o Criador, desde o Antigo Testamento, de uma restauração plena da humanidade. E aconteceu parcialmente essa restauração através, no passado, de um sacerdócio levítico, que cuidava, dos assuntos de impureza, restaurando a impureza das pessoas, trazendo santidade na sociedade, guardando a adoração a Deus. Isso foi um serviço provisório, até que se manifestasse o completo, o genuíno, o verdadeiro, a profecia de uma restauração total ao ser humano através de Cristo, de Yeshua HaMashiach, de Jesus. Então o Senhor chama os levitas, por isso o nome levítico, no grego, no hebreu é Vaikra. Deus chamou homens que os santificou e os separou à obra do ministério e deu a esses homens instruções, deu a esses homens leis, instruções, ordenanças, deu a esses homens regras, normas, protocolos, que nós podemos chamar tudo isso de um sistema de legalidade, que é o tema principal do ensino hoje. Um sistema de legalidade. O que significa legalidade? Significa caminhar nas leis. Quando você reconhece uma autoridade, então você passa a caminhar nas leis, ou nas normas, ou nas regras que essa autoridade está apresentando. Quando uma pessoa está em rebelião contra as leis, é porque ela não reconhece a autoridade que instituiu essas leis. Então, Deus chamou esse povo, os levitas, e estabeleceu um sistema de legalidade. E no estudo dessa semana, eu e a minha esposa fizemos juntos, glória a Deus, e nós podemos comprovar no livro de Levítico, a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, que vai falar, do protocolo que Deus estabeleceu para cada tipo de circunstância. Havia um tipo de sacrifício para o pecado, para tratar com o pecado. Outro tipo de sacrifício ou de oferta para tratar com o que se referia à adoração, a um sentimento de gratidão. Ou seja, para cada ocasião que envolvia um sacrifício de animal, tinha um propósito, um objetivo. Eu não podia levar um sacrifício tal para adorar a Deus, uma vez que o que eu precisava era resolver um assunto legal de pecado. Pelo pecado eu estava impuro, porque o pecado cria impureza. Então eu estava impuro e eu não podia adorar a Deus impuro, então eu tinha que tratar esse assunto legal. Então Deus estabeleceu leis, normas, regras, protocolos, para que aquele que pecasse, consciente ou inconsciente, ele pudesse levar a sua oferta ao sacerdote. E Deus estipulou qual tipo de oferta, como deveria ser. A pessoa que ia entregar deveria entregar certo tipo de animal. E o sacerdote deveria atuar dessa forma que Deus instruiu. Não podia mudar o protocolo, porque havia um sistema. E Deus é que criou esse sistema, e Deus é que estava governando sobre esse sistema de legalidade. Então, aquele que pecou, ele deveria levar o tipo de sacrifício, de oferta,
E o sacerdote devia receber da seguinte maneira, e quando era oferta pelo pecado, não se podia comer. Somente era posto o animal em holocausto. E não se utilizava aquela carne daquele animal para comer. O sacerdote não podia comer, as pessoas não poderiam comer porque era pelo pecado. Diferente quando era uma oferta de paz pacífica, de gratidão a Deus. Então, algumas partes dos animais eram retiradas que podiam compartilhar com outros para comer, eram como se fosse um churrasco. Então, havia um sistema de legalidade que Deus criou para tratar com cada assunto jurídico, cada assunto referente a condutas morais das pessoas, a condutas espirituais das pessoas. E todos esses protocolos envolviam o derramamento de sangue. Por quê, pastor? Porque Deus, ele é sanguinário? Deus gosta de ver sangue? Não. Não se trata disso. Se trata do que Deus estava, como eu falei, um sistema, é um conjunto de leis, normas, regras, protocolos, que mantém uma ordem, mas também, ao longo prazo, constrói uma cultura. Ou seja, Deus estava, através de uma disciplina diária, Deus estava construindo uma mentalidade, uma cultura em um povo, de que haveria o dia que esses sacrifícios provisórios iam ser cancelados, iam ser paralisados. Por quê? Porque eram provisórios. Até que se manifestasse o dia do verdadeiro sacrifício perfeito. Então, o livro de Levítico é um livro que nos fala de figuras, de sombras, de tipos, do que Deus estava verdadeiramente interessado em construir na sociedade, construir entre o seu povo. E onde podemos ver isso, pastor? Agora no texto base do nosso ensino hoje, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 1, o nosso ensino semanal usou essa referência até o versículo 18, mas eu quero usar até o versículo 23. Se não dermos para ler tudo, vou saltear aqui algumas coisas e nós possamos depois, vocês cada um podem ler em casa como lhe for melhor. Hebreus 10, versículo 1. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pôde aperfeiçoar os que eles se chegam, os que praticam. Ou seja, a lei era uma sombra dos bens futuros. Já ensinamos aqui em algumas ministrações que a palavra sombra simplesmente é um tipo, uma representação, né? Uma figura daquilo que verdadeiramente é a ideia original, a ideia principal. O que nessa versão diz que é a imagem exata. A sombra é como se fosse um rascunho daquilo que verdadeiramente é o objetivo, o propósito. Ou seja, a lei, né, foi uma sombra dos bens futuros. Porque esta lei era uma lei que foi instituída, a lei mosaica, ou a lei de Moisés, que embora ela era do Senhor, mas Moisés administrou, que instituiu o sacerdócio levítico, eram provisórios. Porque o objetivo, o fim da lei é Cristo. O objetivo principal da lei é nos revelar o Salvador, é nos revelar o Senhor, é nos revelar a justiça perfeita de Deus. Que trata com o pecador não baseado
na sua própria justiça, nas suas próprias obras, mas baseado na graça, no favor imerecido. Então o versículo 2 diz: de outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Ou seja, se o sacrifício e o derramamento de sangue, nesse sistema de legalidade de derramar sangue animal, fosse perfeito, a pessoa já não se sentia mais devedora, já não se sentia mais pecadora, já não se sentia mais impura. E aí, sempre que estava com a consciência debaixo de acusação, se sentindo impura, se sentindo pecador, tinha que levar um sacrifício ao templo, ao sacerdote, para que esse pudesse ministrar de acordo à causa. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecados. Pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me tem preparado. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus disse, através da revelação do apóstolo Paulo, que supostamente é quem escreveu a carta de Hebreus. O apóstolo Paulo tem a revelação de que Cristo era superior ao derramamento de sangue de animais, que aquilo era uma oferta, um sacrifício provisório, porque Cristo, a vontade de Deus, desde o princípio, era derramar, fazer um sacrifício de que envolvesse a restauração plena e perfeita do homem. Por isso, Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que o Senhor nos amou e o seu sangue foi imolado, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes, no princípio, quando não havia nada, não havia nem pecado, Deus já havia decidido santificar o homem, santificar os seus filhos e filhas. E o plano de Deus era santificar através de Yeshua, através de Jesus, através do sangue de Jesus. Versículo 8: como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, aos quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, o primeiro aqui nesse contexto, que não é nem o primeiro, na forma fala porque o primeiro é Deus, mas essa primeira aliança, esse primeiro concerto, esse primeiro pacto que Deus fez com o povo, baseado nas suas obras, baseado nas leis, em guardar as ordenanças, em guardar as regras, os protocolos. Essa era a primeira aliança, era uma aliança condicional. Ou seja, tinha condições para se receber a bênção de Deus, tinha-se condições. Assim está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Se ouvires hoje a minha voz e guardares todos esses mandamentos, abençoado serás. Ou seja, não era abençoado se não guardasse os mandamentos, se não caminhasse debaixo das regras, das normas, das instruções, dos protocolos, jamais alcançaria a legalidade de Deus, jamais seria um justo. O que é ser justo? Justo significa estar corretamente com a lei. Ou seja, jamais o homem estava corretamente com a lei de Deus, senão, no Antigo Testamento, se não cumprisse com todas as ordenanças. Mas esta segunda lei, que nós chamamos de o melhor pacto,
ou um pacto renovado. Deus renovou esse pacto, e isso foi profetizado com as segundas tábuas de pedras que Deus entregou a Moisés. Porque nessa segunda, a primeira não tinha, mas a segunda tábua foi aspergido sangue sobre ela. Deus já estava profetizando que esse novo pacto seria um pacto feito no sangue não de animais, mas um sangue perfeito, sangue de Cristo. E este pacto é um pacto incondicional, uma vez que Deus pactua com o homem, Deus mantém as suas promessas, Deus mantém os seus juramentos, Deus mantém os seus pactos, Deus mantém os direitos, a herança concedida por causa que Deus falou, Deus prometeu. Então o versículo 8 diz, como acima diz, sacrifício e oferta não quiseste. Versículo 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, já não estamos mais debaixo do pacto, do concerto, porque na verdade nós nunca tivemos. Somente os judeus, os hebreus estiveram debaixo desse pacto. Segundo Gálatas nos ensina, segundo o livro de Gálatas, para não pensar que é segundo Gálatas, segundo o livro de Gálatas nos ensina, em Gálatas 3, que nós éramos um povo sem pacto. Nós éramos um povo sem Deus, sem esperança, sem promessas, incircuncisos. Ou seja, se não tínhamos um pacto, ou seja, nem esse primeiro era nosso. Ou seja, o nosso pacto é a Igreja de Cristo. O único pacto que a Igreja tem é esse novo pacto em Jesus, em Yeshua HaMashiach. Versículo 10 diz, no qual também temos sido santificados pela oblação, que é a entrega, a oferta de Jesus Cristo, uma única vez. Ou seja, o que santifica a igreja, o que santifica os filhos de Deus nesse novo pacto, não é o derramamento de sangue de animal. Por isso que parou esse sacrifício de animais, porque isso eram provisórios. Estão querendo voltar a esse tipo de sacrifício em algumas religiões, né? Algumas religiões até ainda fazem derramamento de sangue de galinha, não sei o que, para fazer seus rituais. Infelizmente, em Israel, né, há noticiado de que eles planejam voltar com os sacrifícios animais. Por quê? Porque ainda não entenderam que tudo isso foi provisório, porque ainda não encontraram a revelação do Messias, do sacrifício perfeito, que nos santifica através do seu corpo, que se entregou uma única vez. Versículo 11 dizia assim, todo sacerdote aparece cada ano, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só entrega, uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, que são os que foram chamados por Deus nesse novo pacto. Também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto ou aliança que farei com eles depois daqueles dias. Depois daqueles dias é uma expressão de dizer no dia oportuno profético. Depois daqueles dias, que dias? É no dia dos cumprimentos. Porei as minhas leis em seus corações, é o que está escrito em Ezequiel, foi profetizado em Ezequiel isso. Por isso que o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, são livros proféticos, livros de revelações. Ezequiel falou de um templo, em Ezequiel 43, que nunca existiu naturalmente aquele templo. Tudo aquilo foi um vislumbre de uma revelação, né, do que Deus mostrou ao profeta, do que era um templo celestial, um templo eterno. Então Deus falou ao profeta Ezequiel, e o apóstolo Paulo, como autor da carta de Hebreus, diz
Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em sua mente, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O que Deus está dizendo? Quando esse povo alcançar a revelação das minhas leis, não por uma imposição, mas por uma revelação, por uma experiência, esse povo vai me conhecer e vai se dar conta de que eu já não lembro mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Às vezes, a igreja é mais levada a pensar nos seus pecados do que Deus. Deus não está preocupado com os teus pecados. Para Deus, isso já foi um assunto resolvido, já foi um assunto encerrado. Porque Deus já estabeleceu uma lei e um sistema de legalidade que nós precisamos entender. Porque senão sempre ficaremos nesse primeiro sistema de legalidade levítico, no tempo de Moisés, achando que somos pecadores, que temos que fazer sacrifícios, que temos que cumprir ordenanças para que Deus possa nos perdoar e nos abençoar. Versículo 18 diz: ora, onde há remissão destes, já não há mais oblação pelo pecado, já não há mais sacrifício. Ou seja, quando há remissão, já não há mais sacrifício. Todo o tempo de sacrifício que o povo passou no Antigo Testamento é porque Deus estava tratando de forma legal, de forma jurídica, com o pecado do povo. Isso aconteceu desde que Adão pecou no Jardim do Éden, ao desobedecer à instrução divina. A Bíblia diz que Adão saiu do Éden e passou a trabalhar na terra e comer com o suor do seu rosto. Isso fala para mim de sacrifício, comer pelo suor do rosto. Um sacrifício de trabalho. Quando a gente pensa que trabalha, mas nunca alcança. Quando a gente pensa que se doa, se dedica e nunca é reconhecido, nunca alcança resultados, você está, de alguma forma, dizendo que você está se sacrificando. Isso é uma mentalidade caída, desconectada das revelações divinas. Deus não chamou o homem para o homem ser o sacrifício, porque Deus já entregou o sacrifício que lidava com a culpa do homem, que era a oferta de resgate do homem ou da humanidade. Ou seja, quando há remissão, já não há mais sacrifício. Pastor, por que Israel, o templo em Jerusalém, está desativado? Já não há mais sacrifício de animais. Porque houve remissão. Quando não há remissão, tem que ter sacrifícios. Ou seja, quando não há perdão, quando nós estamos debaixo de uma consciência de dívida, então, de alguma forma a gente vai pensar, eu tenho que pagar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que me esforçar. Isso é um pensamento caído. Não fomos chamados para estar sendo sacrifício, mas para ser adoradores. A diferença. Dentro do sistema de legalidade, haviam ofertas que eram para pecado, para tratar com pecado, e ofertas que eram ofertas de paz, ofertas voluntárias, ofertas de gratidão, ofertas de adoração. Essas ofertas de adoração não cessaram. Continuamos ainda adorando a Deus, sendo gratos a Deus, todos os dias. Essa é a verdadeira oferta que o Senhor se agrada. Aleluia! Mas quando não entendemos isso, vamos pensar, eu estou pagando a Deus. Eu estou fazendo as coisas, me sacrificando por Deus. Vamos pensar que nós somos tão bons, que nós estamos sustentando Deus. Eu estou me doando pelo Evangelho.
Se não fosse eu, o evangelho não era pregado nessa cidade, nessa casa, nesta família. Acabamos, de alguma forma, pensando que Deus está nos devendo. Por quê? Porque ainda não entendemos, de fato, a providência divina em entregar Jesus Cristo. Porque temos a teoria de que Jesus foi o sacrifício, mas nos falta a experiência. Porque é a experiência que liberta. É a experiência que vem com a revelação, é que me traz a plena confiança de que eu já fui perdoado, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não caminham segundo a lei do pecado, mas a lei de vida, do Espírito. Aleluia! Ou seja, quando não há remissão, sempre vai haver a mentalidade de sacrifício. Deus não te chamou para você ser o sacrifício. Pastor, mas a Bíblia diz, lá em Romanos 12, versículo 1, sejam vocês o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando fala de sacrifício, está falando de uma oferta de gratidão. Sejam vocês a oferta de gratidão. Sejam vocês a oferta de paz. O Corban Shelamim. Oferta de paz. Oferta voluntária. Aí os tradutores colocaram seja um sacrifício. Não, seja a oferta. É diferente, muda tudo. Seja a oferta agradável ao Senhor. A oferta viva, santa e agradável. Tira o nome sacrifício do meio. Porque esse tempo já acabou. Se você está se sacrificando, mude a sua mentalidade. Faça techuvá. Receba o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Estamos às vésperas de Pessá, de recordar essa grande festividade, esse grande tempo sinalizado, onde Deus mais uma vez nos chama a meditar de que Ele é o libertador, Ele é o remidor do seu povo. Israel não foi liberta do Egito pelas suas obras, mas foi pela graça, pelo amor de Deus. Ou seja, não utiliza mais essa mentalidade de pecado, essa mentalidade de sacrifício, mas utiliza a sua mente agora para ser um adorador, aquele que é grato, aquele que responde a Deus com o coração sincero, agradecido. Versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, todos nós nessa nova aliança, porque na antiga aliança, somente os levitas entravam no santuário terreno. Nessa nova aliança, todos que são chamados por Deus, são chamados a serem um sacerdócio, uma linhagem real. Ou seja, temos que entrar no santuário. Quando falo santuário, não estou falando do templo denominacional da igreja. Esse santuário que Jesus entrou, a Bíblia diz que ele entrou no próprio céu, na mesma presença de Deus. Pastor, como é que eu posso entrar no céu na presença de Deus? Eu tenho que morrer? Não. Você tem que orar, você tem que ter fé, você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir e criar essa atmosfera onde Deus vai se revelar a você. E não se trata de que Deus vai descer porque Deus não desce, mas nós é que vamos nos elevar. Porque uma das expressões estar no monte é estar na presença do Senhor. Uma das expressões de estar no céu é de estar também na presença do Senhor, nos lugares divinos. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote
sobre a casa de Deus, cheguemos-nos como verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, ou seja, a consciência do pecado. Temos que ser purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Então, o sistema da legalidade no Novo Testamento, nessa nova aliança, está baseada no sacrifício de Cristo. Deus providenciou o Cordeiro. Não está mais baseada no cumprimento de normas, de regras, de leis, de protocolos que foram instituídas no Antigo Testamento, no sacerdócio levítico, porque eram figuras, sombras, representações, um sistema provisório daquilo que Deus estava construindo e implantando. Isso se estabeleceu de fato com a vinda do nosso Messias, Jesus, Yeshua. E para conhecer esse sistema tremendo, basta ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na lição dessa semana 24, nós lemos Marcos 11 e 12. Que tremendo! Que tremendo ver Jesus tratando cada tema, cada assunto. É interessante que um dos temas Jesus fala sobre, porque ele foi interrogado por muitas pessoas, uns que queriam lhe apanhar acerca das doutrinas dos fariseus, a doutrina do que o sistema de governo de Herodes havia implantado. Eles eram chamados herodianos. Cada um vinha com perguntas para Deus, para Jesus. E eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, é lícito dar tributo a César? Porque é tido, né, como um tributo. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram tidos como tributo. Né? Tributar é você pagar. Só que essa é uma forma errada de pensar em tributo. O tributo é mais uma forma de você honrar do que você pagar. É você honrar. Né? Quando você vê isso no campo musical, quando você fala na economia, tributo é pagar. Mas quando você utiliza isso no campo musical, você fala tributo é uma homenagem, né? Ou não é? Tributo ao cantor tal. Ou seja, a expressão tributo está mais relacionada na Bíblia à honra do que a pagamento. Então, no Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu um sistema legal de leis, onde haviam tributos, formas de honrar a Deus, e haviam também leis, né, para tratar com o pecado. Mas nós sabemos que isso tudo encerrou, foi cancelado, caducou, com um novo sistema que Deus implantou na terra através de Yeshua HaMashiach, o chamado sistema do reino de Deus. Aleluia! Mas, vejam só, Jesus foi interrogado: é lícito, pelos herodianos, é lícito pagar tributo a César? Imposto, tributo, honra? Então Jesus pegou uma moeda, e na moeda, geralmente, né, a gente sempre vê imagens de pessoas, imagens de animais, né? E nesse tempo, por uma questão de vaidade, César havia implantado o rosto dele nas moedas. Então, Jesus falou: de quem é esta imagem? De quem é essa inscrição, esse desenho?
Então os herodianos responderam: de César. Então Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que Deus não está preocupado com o material, mas sim com o essencial, com a essência, com a atitude. Nessa mesma passagem, Jesus falou de uma mulher, nesse mesmo contexto da lição, Jesus falou de uma mulher que entregou 2 moedas no gasofilaço, no local onde recolhia as contribuições para os sacerdotes, para a manutenção do serviço sacerdotal. E uma mulher havia depositado nesse gasofilaço 2 moedas. E havia uma multidão entregando uma grande quantidade de dinheiro. E Jesus chama os seus discípulos porque Jesus estava ensinando. Jesus queria que os seus estudantes aprendessem, não era ficar desconectados, mas aprendessem, observassem. Uma característica de um bom estudante é que ele seja um observador, detalhista, que não tenha pressa em querer receber o conhecimento, mas que pesquise, que investigue, que faça o que nós chamamos no hebreu uma midrash, uma investigação inteligente, minuciosa do que as escrituras estão falando. Então Jesus chama os seus discípulos e diz: veja, observem, qual destes vocês acham que está adorando mais a Deus? Porque aquilo era uma forma de adorar, entregar suas contribuições. Qual deles estão mais adorando a Deus? Louvando mais ao Senhor? Jesus disse: eu digo a vocês que esta mulher está adorando mais a Deus do que os demais, porque os outros estão dando o que lhes sobra. Esta mulher está dando o seu sustento. A palavra sustento no hebreu é parnashá. É o essencial para uma pessoa sobreviver. O que é essencial? A comida, a vestimenta, a moradia. É a necessidade básica. E Jesus diz que aquela mulher está dando da parnashá, do sustento, do essencial. Ela não está dando o que está sobrando. Não está dizendo que ela está contribuindo porque está sobrando. Não. Ela está adorando a Deus com o que tem. Por isso a Bíblia diz: seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. E o Senhor falou, ressaltou: essa mulher está dando mais do que os demais. Ou seja, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Nós não adoramos a Deus só se eu fizer muito para Deus, nós adoramos o Senhor com princípios, com atitudes que às vezes pode parecer pequena, mas que exalam um verdadeiro perfume de adoração ao Senhor. Atitudes de fé. Jesus também se levanta nesse contexto contra um sistema que havia se implantado no tempo do seu ministério terreno. Havia se corrompido o sistema de ofertas e de contribuições. Haviam feito a casa do Senhor um comércio. E Jesus, ao chegar no templo, e quando Jesus chegou, vejam só, ele havia primeiro dado instruções aos seus discípulos para ele preparar um jumentinho, para que ele pudesse entrar na cidade, para que se cumprisse a profecia, assim como Salomão entrou na cidade para governar, montado no jumentinho, Salomão, filho de Davi, também o Messias viria com essa mesma evidência. E Jesus mandou preparar o jumentinho, entrou na cidade e todo mundo fez festa.
pensando, ele está simplesmente profetizando aí que vai vir o Messias. Mas não acreditaram que ele era o Messias. É igual as pessoas celebram com a palavra que você libera, mas não reconhecem você como autoridade sobre a vida delas. Foi isso que fizeram. Tinham Jesus como um profeta, mas não era o Messias. Não era o enviado de Deus. Então Jesus dormiu, acordou pela manhã. A Bíblia diz que ele foi ao templo. Não vou nem mencionar da figueira para não entrar no contexto, mas ele foi ao templo. Ao chegar no templo, viu as pessoas vendendo e comprando. Porque transformaram o que Deus criou como um sistema de legalidade provisório em um comércio. As pessoas já estavam vendendo e comprando animais para sacrificar fora dos protocolos, fora dos princípios. E tudo isso fez com que se perdesse a essência, a adoração, o sentimento da pessoa ir e adorar ao Senhor, entregar do seu, não ir lá e comprar um animal e levar como sacrifício. Isso não era dessa forma. Então a Bíblia diz que Jesus virou a mesa dos cambistas. Quem é o cambista? O cambista é aquele que trocava moedas. É aquele que vendia o animal e recebia o dinheiro. Era fazer comércio. E o problema é que isso, de alguma forma, tudo que se comercializa, a gente começa a perceber que perde a essência das coisas. O foco muda. O propósito já não é mais adorar o Senhor, o propósito agora já é fazer dinheiro. Então o Senhor virou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que estavam ali. Jesus saiu com violência. Uma das poucas vezes que a Bíblia fala de uma atitude de Jesus tão violenta. Porque sempre era manso e humilde. Mas quando se referiu ao zelo da casa do Senhor, quando se referiu ao estilo de vida daquelas pessoas que estavam vivendo ali, Jesus foi violento. Às vezes temos que ser violento contra o pecado, não contra o pecador, mas contra o pecado. Com o pecado nós não podemos negociar, não podemos ser omissos. Por quê? Porque as pessoas não estavam sendo purificadas. Estavam mexendo na adoração a Deus. Isso acontece quando muitas vezes as pessoas não têm temor e continuam, apesar de estarem vivendo uma vida de pecado, continuam ministrando a Deus. Quantas vezes ouvimos falar de pessoas que desviaram dinheiro na igreja, pessoas que estiveram em adultério, que se prostituíram, pessoas que tiveram ou têm uma vida errada e ainda estão envolvidas na obra do ministério. Perderam o temor. O temor não é aos homens, o temor a Deus. Então Jesus foi violento. E Jesus fez uma limpeza, purificou. E isso despertou a ira de muitos. Ou seja, mas para a gente finalizar, tudo o que o Evangelho busca nos trazer à consciência hoje é que não é mais, né, a igreja, durante muito tempo, a igreja romana, a igreja evangélica também hoje em dia, com muitos, não vou nem dizer igreja evangélica, algumas religiões que se dizem ser evangélica, ficam vendendo indulgências, vendendo bênçãos, vendendo objetos, comercializando a fé e se aproveitando da carência das pessoas, da ignorância das pessoas, da consciência de culpa que elas carregam. Não lhe apresentam o evangelho da graça,
O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar os pecados. Uma pessoa que se mover em fé não seja por uma consciência de culpa, mas que seja por uma vontade de adorar a Deus, de expressar a sua gratidão ao Senhor. Então hoje, o sistema da legalidade que nós precisamos compreender não está baseado nas leis, nas normas, né, nas regras, nos protocolos levíticos, mas em si no sistema jurídico do reino de Deus. E para finalizar, vou ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Primeira Coríntios, capítulo 17. Eu falei 7, mas é 17. Que diz assim, 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma coisa é você estar em Cristo, outra coisa é você estar na religião. Aqueles que estão em Cristo alcançaram a revelação de Cristo, né? Qual é a revelação de Cristo? De que Cristo é a oferta pelos nossos pecados. Cristo mesmo foi a oferta pelos nossos pecados. Não é eu que pago a minha remissão, não é eu que pago a minha libertação, não é eu que pago para ser abençoado. Deus, nessa nova aliança, nesse pacto renovado, fez uma aliança incondicional e Ele mesmo providenciou a oferta aceitável a Ele para perdoar os nossos pecados, esquecer os nossos pecados, lançá-los no mar do esquecimento e a partir de então nos tornarmos justos diante de Deus e sermos abençoados por Ele. Versículo 21, veja só, desse capítulo. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça perfeita de Deus se cumpre em Cristo, não nas nossas obras, não nos nossos méritos, não nos nossos protocolos. Quando formos adorar ao Senhor, quando formos louvar ao Senhor, quando formos expressar nossa gratidão ao Senhor, dando as nossas contribuições, dando os nossos sacrifícios de louvor. Olha que interessante. Salmo 50 fala do sacrifício de louvor. Deus não tem prazer em sacrifícios de animais, mas em sacrifícios de louvor. Muda o nome sacrifício para oferta. Um corban. Uma oferta aceitável, agradável. Quando estiver passando por alguma dificuldade, em vez de murmurar, louve e adore, você vai estar adorando ao Senhor. Porque você vai estar dizendo que esse problema não é maior do que a sua fé, não é maior do que o seu Deus. Por isso, Cristo se fez oferta pelos nossos pecados, para que nisso se cumprisse a justiça de Deus. Em Cristo, Deus não nos vê pecadores. Em Cristo, Deus nos vê justos diante dele. Por isso que a Bíblia diz, quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus para conosco é um amor eterno. Mas, pastor, quer dizer que uma pessoa que entende que não precisa se sacrificar para receber o perdão de Deus, para receber a bênção de Deus, basta aceitar a Jesus, quer dizer que essa pessoa não precisa ter mudança de vida? Claro que precisa. Mas essa mudança de vida é de dentro para fora. À medida que ela vai se relacionando com Deus, então ela vai sendo transformada.
É bem verdade que nesses processos existem pessoas que tentam se aproveitar dessa flexibilidade, desta liberdade que o Evangelho de Cristo nos traz, para terem uma vida sem compromisso. Mas eu te digo, pessoas que não querem compromisso com o Evangelho, com a transformação do Evangelho, não alcançam nada na vida, não chegam a lugar nenhum. Perdem a oportunidade de se relacionar com Deus e experimentar coisas tremendas nele. Porque embora Deus ame o pecador, Deus não tolera o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Uma pessoa que tem a consciência de que o perdão é através de Jesus e não do sacrifício pessoal. E ela, mesmo assim, começa a ter uma vida negligente. Aos poucos ela vai se esvaziando da vida de Deus, vai ficando vazia, triste, depressiva. E não se dá conta. Porque não tem cuidado muito como deveria do seu relacionamento com Deus, do seu templo carnal, como sendo o templo do Senhor. Então aqui eu finalizo essa ministração. Você pode tocar ali um fundo musical, que ficou muito tempo sem fundo musical. Então aqui eu ministro essa palavra dizendo que nós estamos no sistema da legalidade do reino. É o reino que nos declara justos. É o reino de Deus que nos declara santos. É o reino de Deus que nos declara filhos de Deus. Não somos nós. Não é o que eu digo. Muito menos o que dizem lá fora. O que as pessoas dizem, as vozes de acusação, as vozes da ignorância, as vozes da sociedade que não estão falando pela voz do Senhor. O que importa o que eles dizem? O que importa é o que Deus diz. Deus é que publica. Deus é que confirma e afirma. O que importa é o que Deus diz. O que Deus diz que você é filho, você é filha, você é lavada e lavado e remido e remida no sangue do Cordeiro. Pastor, mas eu errei esses dias e o Senhor diz, há recomeço. Arrepende-te, confessa o pecado, pede perdão e recomeça. Pastor, mas eu não consigo me perdoar. Você sabe o que faz uma pessoa não se perdoar? O orgulho. O orgulho de achar que precisa de outro para lhe perdoar. E Jesus já te perdoou. O Senhor já te perdoou. Você só precisa reconhecer que necessita do perdão. Necessita desta oferta, desta ajuda do céu, que é Cristo. Cristo foi a oferta. A Bíblia diz que ele foi crucificado no madeiro. Ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, de todo aquele que crê, que o confessa, que o recebe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba o perdão, receba a remissão dos pecados, receba a justiça de Deus, que o sistema da legalidade jurídica do reino se ative na sua vida agora mesmo. Você não é o que você pensa que é, você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar com uma canção e logo vamos finalizar essa transmissão. A todos que estiverem nos acompanhando, shalom, shalom. Vamos adorar o Senhor. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus,
tens liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu sou teu lar. Sim, Senhor. Põe as coisas no lugar. Eu sou. Sim, Senhor. Somos a tua casa, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Põe as coisas no... Sim, o perdão do Senhor é completo. Ele sara a minha alma. Receba o perdão na sua alma. Receba o perdão do Senhor no seu corpo, no seu espírito. Completo. O teu perdão é completo. Ele sara a minha alma. Oh, eu sou. Levante as suas mãos, você que está nos assistindo. Você é casa do Senhor. Você tem valor para Deus. O Senhor te comprou, te resgatou. O Senhor te deu o Espírito dele. Não para você estar triste, abatido, abatida, cabisbaixo, mas para você adorar ao Senhor. Oh, que se levante os adoradores, que se levante os adoradores. Como Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, casa de ensino, casa de adoração. Que se levantem os intercessores, que se levantem os mestres da palavra, os discipuladores, que se levantem os estudantes da palavra do Senhor, que se levante o povo do Eterno. O teu perdão é completo, ele sara a minha alma, ele sara a minha alma. Receba, receba. Ministramos o perdão do Senhor agora mesmo, a visitação do céu sobre a sua casa agora mesmo, tirando toda a amargura, toda a tristeza. Aleluia. Todo vazio, que o Senhor preencha cada vazio da sua vida. Que sou teu lar, põe as coisas no seu lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Graças, Senhor, graças, graças. Te damos, Senhor, por esta manhã gloriosa, por esta palavra, Senhor, abençoadora, por esses louvores, Senhor, que nos preparam, Senhor, e nos engrandecem, Senhor, para entrar na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Te louvo, Senhor, e sou grato por todos que nos acompanharam nessa transmissão. Ana Cristina, que o Senhor te abençoe grandemente, você e a sua casa. Lisélia, que o Senhor te abençoe, você e a sua casa. Fátima, que o Senhor te abençoe, você e sua casa. Todos os que estiveram conectados conosco, que estarão acompanhando nas demais redes sociais, Facebook, Instagram. Que o Senhor vos abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.